Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Sistema se assusta e tenta cancelar a audiência nos Estados Unidos. Mas situação piora e ditadura no Brasil será denunciada. O mundo vai saber do que está acontecendo. Veja o vídeo. Sabem, a gente fez uma viagem, uma comitiva de deputados federais e senadores. A gente foi para os Estados Unidos para falar lá na OEA e fazer uma denúncia sobre o que estava acontecendo no Brasil, em Washington. Nós conversamos também com alguns deputados republicanos, deputados federais americanos. Dentre eles, nós falamos com Chris Smith sobre o que está acontecendo, né? O desrespeito aos direitos humanos, as ilegalidades, o desrespeito à Constituição, abuso de autoridade. E que o Brasil estava perdendo a liberdade de expressão, estava tendo perseguição política. Ele ficou interessado nesse assunto e marcou uma audiência na Comissão de Direitos Humanos. Comissão de Direitos Humanos dentro do Congresso americano. Eu recebi um convite para ir lá como testemunha para falar o que está acontecendo no Brasil. Inclusive, nós preparamos um documento gigantesco mostrando todos os crimes cometidos aqui dentro do Brasil, todas as ilegalidades, perseguição política, o autoritarismo que a gente está enfrentando aqui, na maior parte por alguns membros do STF, no caso Alexandre de Moraes. Estava tudo pronto, audiência confirmada, havíamos recebido o convite, dezenas de deputados haviam confirmado a presença nessa comitiva, seria um evento gigantesco na esfera internacional para mostrar o que está acontecendo no Brasil, dentro da Comissão de Direitos Humanos no Congresso americano, no qual o deputado Chris Smith é o presidente. Agora eu vou explicar para vocês o que aconteceu, para você entender como que nós acertamos em cheio nessa galera. Algo que nunca tinha acontecido antes. Vamos lá. A comissão ela é composta, a mesa diretora, do presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, assim como as comissões no Parlamento brasileiro. O vice-presidente da comissão, de qualquer comissão nos Estados Unidos, ele tem uma prerrogativa, que é o de vetar ou impossibilitar, anular uma audiência, que seria a nossa. E o vice-presidente desta comissão, um democrata, um deputado conhecido, o nome dele é McGovern, que é o apoiador de Cuba, financiado por George Soros, um esquerdista radical, vetou a nossa audiência. Mas aí vem um detalhe, algo que nunca tinha acontecido nos Estados Unidos. E nenhum vice-presidente, nenhuma audiência jamais vetou, e nenhuma comissão jamais vetou uma audiência, porque isso causaria uma ruptura dentro do Congresso. Porque se o vice-presidente veta uma audiência, outros vice-presidentes podem começar a fazer isso com o colega do vice-presidente que vetou a primeira audiência. Ou seja, vira um caos o Congresso. E o que aconteceu? O presidente da Comissão dos Direitos Humanos travou a comissão. Não vai ter mais audiências enquanto ele não liberar a nossa. Então ela está adiada. Por quê? Por que ela não está totalmente cancelada? Porque o presidente travou. Não vai ter mais audiências na Comissão de Direitos Humanos até que o vice-presidente libere a nossa audiência. O que a gente ficou sabendo? Uma alta autoridade, uma grande figura, uma autoridade gigantesca aqui do Brasil, entrou em contato com o Partido dos Democratas, que é o PT americano, e pediu para eles, implorou para eles que eles vetassem a nossa audiência. Onde falaria eu, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, Ludmila Lins Grilo, Monark foi convidado também. Ou seja, nós iríamos ali, de uma vez por todas, expor a ditadura no Brasil. Bom, a comitiva já estava organizada, a maioria dos deputados já haviam comprado a passagem, nós já organizamos o hotel, o transporte. Nós vamos mesmo assim, e o deputado Chris Smith conseguiu algo melhor ainda. Nós vamos fazer uma coletiva de imprensa para a imprensa americana dentro do Congresso sobre o que está acontecendo no Brasil. Então nós vamos ter pela primeira vez deputados parlamentares brasileiros falando para a imprensa americana, e não a imprensa de direita não, é a imprensa em geral, sobre o que está acontecendo no Brasil. O mundo vai saber de uma vez por todas a ditadura que está sendo instaurada aqui no nosso país, e a imprensa brasileira não vai conseguir passar pano para isso. Eles vão saber. Eu preparei um documento gigantesco assinado por mais de 46 no total, né, deputados, mostrando passo a passo, item a item, o que está acontecendo no nosso país.
Nós vivemos em uma ditadura. Vou mostrar para eles que teve uma pesquisa no Brasil onde metade da população já reconhece que nós vivemos uma ditadura do judiciário. Vou mostrar para eles uma pesquisa mostrando que os próprios deputados e senadores já reconhecem que nós vivemos uma ditadura do judiciário. E a imprensa mundial vai divulgar isso. O mundo vai saber. Agora, o que chamou a atenção é o esforço descomunal que a esquerda brasileira teve que travar para impedir que nós fôssemos ouvidos na Comissão de Direitos Humanos do Congresso americano. Isso nunca foi feito antes. E se eles se deram ao trabalho, se exporam dessa maneira, é porque eles sabem que o que nós temos para falar lá vai derrubar a casinha deles. Vai mostrar para o mundo o que está acontecendo aqui. E a única coisa que eu acho que nós podemos fazer agora, porque dentro do Brasil não há mais nada a ser feito, todas as instituições foram sequestradas, e as que não foram sequestradas estão intimidadas. A única coisa que nos resta fazer agora é mostrar para o mundo o que está acontecendo dentro do nosso país. E nós vamos fazer isso. Nós teremos agendas com senadores, com deputados federais, com think tanks, com a imprensa americana. Nós vamos mostrar a ditadura que se instaurou no Brasil. Porque lá fora, o Brasil talvez vai precisar sofrer algumas sanções e os ministros e quem desrespeita a nossa Constituição vai precisar ser humilhado internacionalmente para a gente poder voltar a viver em uma verdadeira democracia e não uma democracia relativa como existe na Venezuela. Podem contar com a gente, vamos sair, dia 10 a gente sai, dia 12 a coletiva de imprensa. Nos acompanhe. Um abraço. Lula derrete em 2024 e Geraldo Alckmin já está se aquecendo para assumir a presidência. Assista. Queda de Lula. Muita coisa está acontecendo aqui, gente. É extremamente importante a gente avaliar e analisar essas notícias. Pela primeira vez, desde o início do mandato, a maioria dos brasileiros não aprova Lula. A aprovação caiu de 52% em janeiro para 47% em março. As pesquisas diziam que Lula era aprovado pela população, quando ele não era. Agora, dizem que Lula está sendo rejeitado. O sistema já está se preparando, está preparando um substituto, Alckmin já está esticando aí os pés, as pernas, já está preparando e fazendo o seu aquecimento. Eu vou trazer o Alfredo Bessoff para fazer esse primeiro comentário a esse respeito. Olha, a sensação e a atmosfera aqui é de rejeição, e essa taxa de rejeição ao atual governo, ao presidente Lula, está subindo a cada dia. E aí, Alfredo, será que o Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República, já está no aquecimento, se preparando para vestir a camisa de presidente da República Federativa do Brasil? Com o comentário, Alfredo Bessoff. Deixa eu situar para vocês, eu não estou no Brasil. Portanto, eu não tenho a sensação epidérmica da rejeição. Eu vejo a rejeição pelas redes sociais, mas o que eu percebo é que a mídia mundial começa a tratar o Lula como um ente desprezível. A mídia mundial está abandonando o Lula. Eu só posso falar do lado de fora. O Lula não é mais tratado como uma referência. O Lula hoje é o cara que é enxotado de um lugar para outro. Ele foi na Espanha, tentou passar pano para o Maduro. A Ayuso, que é a presidente da Comunidade de Madrid, ela atacou o Lula. Então, e olha que a Ayuso não é de direita, a Ayuso é pró-Agenda 2030, ideologia de gênero, era do PP. Não se enganem, o PP não é de direita na Espanha. Na Espanha, o partido de direita é o Vox. Bom, então o Lula não tem. Você viu que o André Ventura, e esse é um dos temas da pauta, o André Ventura já colocou que se o Chega vencer as eleições, Lula será declarado persona non grata também em Portugal. Então, há uma rejeição mundial pelo nome do Lula. Por quê? Quando o Lula passou a abrir a boca, ele se revelou na sua pequenez, na sua incompreensão de quem ele está. Sabe aquela história? Você vê uma vaca em cima do poste, a primeira coisa que você precisa perguntar é como aquela vaca subiu naquele poste. Para você entender. O Lula subiu no poste, as pessoas têm que entender por que e como ele subiu no poste. Então, hoje o Lula, no cenário internacional, ele é uma lacraia política. Ele se posicionou mal na questão da guerra da Ucrânia, ele se posicionou muito mal na questão lá do Oriente Médio, quando passou pano para os terroristas do Hamas.
o PT e a esquerda não têm capacidade de se posicionar em relação ao absurdo que é o regime dos baiatolás lá no Irã, que assassinam homossexuais, que lá o passatempo dos baiatolás lá no Irã é enforcar gays e lésbicas em praça pública. E aí, tudo isso o Lula foi passando pano, e o Lula foi o principal avalista da entrada do Irã nos BRICS. Então, hoje o Lula, quando ele abre a boca, ele só abre para depor contra ele mesmo e depor contra os brasileiros. Então, eu creio que aqui fora, Diogo, você que faz uma leitura interna, aqui fora, Marco, a gente que está aqui fora, o que a gente vê é uma sensação de desprezo pelo Lula. Uma situação de total desprezo pelo Lula. É assim que eu estou lendo aqui. Não posso falar da sensação interna, mas fez o L, paga a conta. Perfeito comentário, Alfredo. E essa sua perspectiva internacional, ela é relevante. Ela é importante. Porque, veja, a gente tem visto com todos os pesares a imprensa brasileira passar pano. A imprensa brasileira ela não assume de maneira alguma. Alguns, o Estadão já soltou alguns editoriais, a gente já viu o Globo soltando alguma coisa também, mas ainda é modesto. Eu sei que a imprensa nunca quis o Lula, nunca aceitou o Lula, mas obviamente fez um conluio entre todos contra o presidente Bolsonaro, e isso ficou evidente para todo mundo. Para o comentário, eu chamo também um analista político que está hoje fora do Brasil, o Michael Sullivan. E aí, Michael, Lula está caindo e a sua rejeição a cada dia está aumentando. Estaria Geraldo Alckmin pronto, ou pelo menos aquecido, para entrar em campo? Cara, a pergunta que eu te devolvo é: desde quando que o Lula ele esteve em aprovação? Desde quando que o Lula é aprovado pelo povo brasileiro? A mídia brasileira, o tempo todo, ela fez o cidadão, né, aquele de bem que talvez não entende muito de política, ter que engolir isso. O que o cara não entende de política? É o cara que vota no Bolsonaro, mas é o cara que não acompanha política, ou o cara que não vota em nenhum nem outro, mas também não gosta de acompanhar muita política. Faz ele ter que abrir a manchete de jornal e entender que sim, não, o Lula ele é um cara que ele tem uma aceitação, não, o Lula ele tem uma rejeição. Eles tentam fazer o povo brasileiro engolir uma aprovação que é fake, que ela nunca existiu. Nunca existiu. Ah, o Lula está com 53% de desaprovação. Cara, mentira. Mentira. Primeiro, eles tentam fazer o povo brasileiro engolir que o Lula tem aprovação de não sei quantos por cento. Quando eles veem que isso não emplaca, aí eles começam agora a mentir dados que não, ele caiu 3%, ele caiu 4%, que isso é uma mentira. Nunca foi aprovado. Nunca foi aprovado. O povo tem que dizer, nunca foi aprovado. Essas pesquisas também elas são fakes, elas são mentirosas. Já começa por aí. Isso é tudo para, mais uma vez, novamente, ficar manipulando o povo brasileiro. Aí pega e fala, não, porque por mais que o Lula está sendo rejeitado agora, está tendo uma reprovação, pelo menos ele, no fato, na época do governo Bolsonaro, ele está melhor ainda. Mentira! Já começa com mais uma mentira. Aí agora, assim, digamos que isso fosse uma verdade. Bom, e não, vamos lá. Realmente o Lula está sendo reprovado, mas nesse momento, durante o governo, ele está melhor que o Bolsonaro. Vamos dizer que isso fosse uma verdade, que tudo isso fosse uma verdade. Pelo menos naquela época, o Jair Bolsonaro tinha toda a mídia para atacá-lo. Tinha toda a mídia contra ele. Se o Lula hoje está caindo 3%, 4% nesse mundo de ilusões dele, nossa, então quer dizer que o governo dele está uma porcaria. Porque se tem toda a mídia a favor dele, junto com ele, jogando com ele, e ele está sendo desaprovado, é porque o governo está indo bem de mal a pior. Agora imagine se tivéssemos uma mídia independente no Brasil e estivesse fazendo as mesmas críticas que fazia ao Bolsonaro ao Lula. Lula não estaria com 53% de reprovação. Lula estaria aí com uns 80%, no mínimo, de reprovação. Então, Lula nunca foi aprovado. Lula sempre foi rejeitado. Essa pesquisa é uma pesquisa fake, né? Fake. De acordo com o que o senhor Alfredo falou aqui agora há pouco, sobre a visão que o povo tem do Lula internacionalmente, Lula é uma vergonha internacional. Tanto as pessoas que não são tão politizadas e quanto aos políticos internacionais, o Lula, todo mundo sabe que ele foi colocado a goela abaixo. Sabe? Quando o Lula está numa mesa internacional com outros líderes mundiais, todo mundo sabe que o povo olha para ele e tipo assim, o que esse ser está fazendo aqui? Todo mundo sabe quem é o Lula. Todo mundo sabe. A população daqui da Inglaterra sabe quem é o Lula. A população de Portugal, mesmo que seja esquerdista, sabe quem é o Lula. Ninguém entende por que esse cara votou presidente da República.
Então, assim, essa semana, uma amiga minha, que ela é do exército americano, ela me contando que ela sofreu, entre aspas, bullying lá dos colegas dela militares do exército americano, por causa, falou assim, mas não é o seu presidente lá que falou a tal frase? Eles ficam debochando dela porque o presidente do país dela é o Lula. Você está entendendo o nível que a gente chega? Até da pessoa que não é politizada fica zoando o Brasil por causa do Lula. Então, para você entender que não existe aprovação, ele foi colocado a goela abaixo do povo. Então, 53% de reprovação. Não, ele tem muito mais do que isso de reprovação. Primeiro, não era nem para ele estar onde ele está. Já começa por aí. Mauro Cid diz que minuta de suposto golpe tinha ordem para prender autoridades. Diz revista. Veja trecho da delação. Em depoimento no âmbito de sua colaboração premiada, o ex-ajudante de ordens e peça central da investigação sobre um suposto plano golpista envolvendo Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid revelou detalhes sobre a minuta de um decreto discutido pelo então presidente no final de 2022. Segundo o delator, a minuta abordava a possibilidade de prisão não apenas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas de uma extensa lista de autoridades que não compartilhavam do mesmo alinhamento ideológico de Bolsonaro. As informações são da revista Veja com exclusividade. O acordo de colaboração premiada destaca que o documento elaborado por assessores de Bolsonaro incluía uma série de considerados para embasar juridicamente uma possível anulação das eleições de 2022. A minuta também previa novas eleições, sem detalhar quem seria responsável por conduzi-las. Mauro Cid afirma que durante reuniões em novembro de 2022, personagens como o assessor Felipe Martins e o advogado Amaury Sade elaboraram o documento, que foi apresentado a Bolsonaro em 7 de dezembro. Nessa ocasião, os comandantes militares foram consultados sobre possíveis medidas a serem tomadas. Segundo Cid, o comandante da Marinha na época, Almir Garnier, teria apoiado a sublevação. O ex-ajudante de ordens destacou que Bolsonaro pediu uma edição na minuta, focalizando apenas a prisão de Alexandre de Moraes e a convocação de novas eleições sob a alegação de fraude no pleito. Na mesma linha, a Polícia Federal apontou que a minuta evidencia um plano de golpe em curso. Uma série de buscas contra militares de alta patente foi realizada com base nessas investigações. No relatório, a PF menciona que Almir Garnier teria autorizado o apoio das tropas ao suposto golpe. O ex-ajudante de ordens também afirmou ter ouvido do general Marco Antônio Freire Gomes, então comandante do Exército, sobre o teor da conversa com Bolsonaro. Segundo Cid, o ex-presidente buscava entender a reação dos comandantes militares em relação ao conteúdo do documento apresentado. Até que não apresentem provas, isso não passa de uma bela história. Se Bolsonaro está solto ainda, é porque não tem prova de nada. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.